Bom dia, graça e paz, tempo com Deus, palavra de Deus para as nossas vidas. Eu te convido a abrir o livro de Provérbios 22, Provérbios de Salomão, um livro com muita sabedoria, um livro que tem muito ensinamento para a nossa vida prática. E aqui no versículo 6 de Provérbios 22, ele fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que for velho, não se desviará dele. Nós estamos tendo um grande problema com os adolescentes, jovens, crianças. Por quê? Porque hoje em dia a educação, a forma de educar dos pais para com as crianças tem sido um tanto quanto equivocada. Porque pelo tempo ser corrido, pelas coisas ser muito difíceis hoje, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Muitas vezes os filhos, eles são mimados a ponto de não se ensinar as coisas básicas para ele. Coisas em que nós temos que alicerçar não só a nossa fé, como a nossa conduta como homem, como mulher aqui nessa terra. Nós temos muitas crianças se desviando do caminho, muitas crianças que estão achando que já podem tomar decisões, muitas crianças que já podem fazer alguma coisa, achando que já tem a liberdade e a idade para fazer tal coisa. Olha o que Provérbios está falando aqui do homem mais sábio da terra, que é Salomão, que nós temos que ensinar. Essa é a nossa obrigação. Você pai que está ouvindo esse vídeo, você mãe que está ouvindo esse vídeo, você tem uma obrigação para com o teu filho. A obrigação sua é ensinar ele. Isso não cabe à escola, isso não cabe às pessoas que estão perto do teu filho, isso não cabe à sua avó, isso não cabe à tia, isso não cabe a ninguém, somente a você. Você tem essa autonomia, você tem essa obrigação. E aqui há uma promessa do Senhor. Se nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, ainda que for velho, não se desviará dele. Que caminho é esse? Jesus disse assim: eu sou o caminho. Esse é o caminho que nós temos que ensinar. Se nós ensinarmos às nossas crianças que Jesus é o caminho, não existe atalhos, não existe outro caminho. Saiba de uma coisa, a promessa de Deus aqui se cumprirá, não se desviará dele. Você não tem outra solução, você não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Você aprende isso como? Com exemplo, com conduta, com disciplina também. Se você ler Provérbios 23, versículo 3, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a futigares com a vara, não morrerás. Tu futigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha o que ele está falando aqui, outra responsabilidade nossa como pai, você que é um educador, você que tem uma pessoa pelo qual você tem que ser o exemplo de vida. Se necessário for, corrija, discipline, fale não. Nós temos um grande problema hoje em que a nossa sociedade, adolescentes, jovens, crianças, não sabem ouvir não. Hoje os psicólogos, as pessoas dizem que você não pode falar não. A Bíblia fala realmente o contrário, que talvez você tenha que falar não. E muitas vezes você tem que disciplinar. Meu querido, disciplinar não é você agir com ira, não é com ignorância, não é agir a ponto de você machucar a pessoa. Disciplinar é você fazer algo com que a pessoa aprenda a não fazer mais aquela atitude. Você, pai, tem também que disciplinar, ensinar, falar, corrigir o teu filho. Essa é a sua obrigação. Você quer que o teu filho tenha uma vida em que ele não se desvie do caminho do Senhor? Faça isso. Discipline, fale, ame e principalmente seja exemplo na vida dos teus filhos. Que Deus te abençoe, te dê um dia repleto de paz e de vitória, no nome de Jesus.